Há muito tempo, em uma noite escura e tempestuosa, uma estrada de terra sinuosa atravessava uma floresta sombria. Diziam que essa estrada era assombrada, pois muitos viajantes relatavam ter visto uma aparição misteriosa vagando por ali. As histórias contadas sobre essa figura eram arrepiantes e causavam calafrios na espinha de quem ousava ouvi-las. A aparição era descrita como uma figura alta e esguia, vestida com um manto negro que se arrastava pelo chão, cobrindo seu rosto com uma capa sombria. Seus passos eram silenciosos, mas sua presença era sentida como um frio cortante que fazia os cabelos na nuca se arrepiarem. Dizia-se que quem encontrasse essa figura na estrada estava fadado a enfrentar seus piores medos e pesadelos. Um viajante corajoso, chamado John, decidiu desafiar a lenda e percorrer a estrada de terra em uma noite escura como aquela. Ele estava determinado a provar que a aparição não passava de superstições sem fundamento. Assim, John pegou sua lanterna e partiu, caminhando pela estrada deserta, enfrentando os uivos do vento e os sons sinistros da floresta ao redor. À medida que avançava pela estrada, a sensação de que estava sendo observado perseguia. Sombras dançavam à sua volta, sussurros ecoavam em seus ouvidos, mas John continuava sua jornada, ignorando o medo que crescia em seu coração. Até que, de repente, uma neblina densa envolveu a estrada, tornando difícil enxergar adiante. E foi então que ele a viu, a aparição, com seu manto negro e rosto oculto sob a capa escura, parada no meio da estrada, bloqueando seu caminho. O coração de John gelou de terror, mas ele se forçou a manter a calma e confrontar aquela presença sobrenatural. A aparição ergueu lentamente a cabeça, revelando olhos vazios que pareciam penetrar na alma de John. Sua voz ecoou na mente do viajante, sussurrando palavras antigas e incompreensíveis que o encheram de angústia e desespero. John sentiu o peso de seus piores medos e arrependimentos se materializando diante dele, como sombras dançantes na escuridão. Mas, em um impulso de coragem, John ergueu a lanterna, iluminando o rosto da aparição com uma luz intensa. A figura estremeceu, emitindo um grito agudo que ecoou pela floresta. Em um instante, a neblina se dissipou, revelando a estrada vazia à sua frente. A aparição desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tremendo de emoção, John continuou seu caminho pela estrada de terra, sentindo o peso daquela experiência sobrenatural ainda em seus ombros. Ele sabia que algo inexplicável e terrível ocorrerá naquela noite, uma manifestação do desconhecido que desafiava sua compreensão da realidade. Ao chegar em casa, John mal podia acreditar no que havia testemunhado na estrada de terra. Ele guardou aquela experiência em segredo, temendo que ninguém acreditasse em sua história ou compreendesse o terror que viveu naquela noite maldita. Desde então, a lenda da aparição na estrada de terra se tornou ainda mais sombria e terrível. Os corajosos que se aventuravam por aquele caminho solitário ouviam sussurros inquietantes e podiam sentir a presença da aparição pairando sobre eles. A história de John foi contada e recontada pelas gerações seguintes, alimentando o medo e a curiosidade daqueles que ouviam sobre a aparição na estrada de terra. E assim, a lenda cresceu, ecoando nas noites escuras e tempestuosas, lembrando a todos que o desconhecido habita nas sombras, esperando para se manifestar diante dos corajosos e destemidos. Os habitantes da pequena cidade tremiam só de pensar na estrada de terra e na misteriosa aparição que assombrava aquele caminho solitário. Os sussurros inquietantes ecoavam nas noites escuras, envolvendo a paisagem em um véu de mistério e medo. John, o protagonista da terrível história, tornou-se uma figura lendária, lembrada como aquele que ousou desafiar o desconhecido e pagou o preço por sua coragem. Contudo, havia um jovem destemido na cidade, chamado Marcos, que não temia as histórias sombrias que cercavam a estrada de terra. Intrigado pela lenda da aparição, ele decidiu enfrentar seus medos e descobrir a verdade por trás da misteriosa presença que assombrava o local. Com determinação e curiosidade aguçada, Marcos partiu em direção à estrada proibida, desafiando o destino sombrio que aguardava. Enquanto caminhava pela estrada de terra, os sussurros inquietantes começaram a cercá-lo, fazendo seu coração acelerar de medo e ansiedade. A presença da aparição parecia crescer a cada passo, como se estivesse se aproximando dele lentamente. Marcos sentia arrepios percorrerem sua espinha, mas ele continuava avançando, determinado a desvendar o mistério que envolvia a estrada amaldiçoada.
De repente, uma névoa densa começou a se formar ao seu redor, obscurecendo sua visão e tornando impossível enxergar adiante. Os sussurros se intensificaram, sussurrando palavras indistintas em seus ouvidos, provocando um calafrio profundo em sua alma. Marcos tentou manter a calma, lembrando-se do propósito de sua jornada, descobrir a verdade por trás da lenda que assombrava a cidade. Foi então que a aparição surgiu diante dele, uma figura translúcida envolta em sombras, emanando uma aura de mistério e poder. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, fixos em Marcos com uma intensidade penetrante. O jovem sentiu uma onda de medo percorrer todo o seu ser, mas ele se manteve firme, enfrentando a aparição com coragem e determinação. A aparição começou a falar com uma voz que parecia ecoar de além-túmulo, contando a história esquecida de sua vida e de seu destino trágico. Marcos ouviu atentamente, absorvendo as palavras da entidade sobrenatural, compreendendo a angústia e a dor que a haviam transformado em uma presença assombrada na estrada de terra. Ele sentiu compaixão pela aparição, enxergando além do véu de terror que a envolvia. Com um gesto de bondade e compaixão, Marcos estendeu a mão para a aparição, oferecendo um gesto de paz e perdão. A entidade sobrenatural olhou para ele com gratidão e alívio, dissipando lentamente em uma bruma etérea que se dissolvia no ar. A estrada de terra ficou em silêncio, a névoa se dissipou e a sensação de medo deu lugar a uma calma reconfortante. Marcos retornou à cidade como um herói, trazendo consigo não apenas a coragem de enfrentar o desconhecido, mas também a compreensão de que nem tudo que é sombrio é necessariamente maligno. A lenda da aparição na estrada de terra tomou um novo significado, lembrando a todos que a empatia e a compaixão podem dissipar as trevas e trazer paz aos espíritos atormentados. E assim, a cidade deixou de temer a estrada de terra e a misteriosa aparição, lembrando-se da jornada de Marcos como um exemplo de coragem, compaixão e redenção. A lenda continuaria a ecoar nas noites escuras, mas agora carregava consigo uma mensagem de esperança e humanidade, inspirando aqueles que estavam dispostos a desafiar o desconhecido com o coração aberto e a mente corajosa. Marcos retornou à cidade após sua jornada corajosa, trazendo consigo o conhecimento de que nem tudo que é sombrio é maligno. Sua experiência na estrada de terra o ensinara a valorizar a empatia e a compaixão, qualidades que agora ele compartilhava com seus conterrâneos. A lenda da aparição na estrada assumiu um novo significado, transformando-se em uma parábola sobre a importância de estender a mão para os necessitados e enfrentar o desconhecido com o coração aberto. A cidade, antes assombrada pelo medo da estrada de terra e da misteriosa aparição, agora abraçava a notícia da jornada de Marcos como um exemplo de coragem, compaixão e redenção. As pessoas aprenderam a olhar além das aparências e a se conectarem umas com as outras de uma maneira mais profunda. A lenda continuava a ecoar nas noites escuras, mas agora carregava uma mensagem de esperança e humanidade, inspirando aqueles dispostos a desafiar o desconhecido com bondade e coragem. Marcos tornou-se um símbolo vivo de como a empatia e a compaixão podem dissipar as trevas e trazer paz aos espíritos atormentados. Sua jornada não apenas o transformou, mas também transformou a cidade, unindo seus habitantes em um propósito comum de amor e aceitação. A estrada de terra, uma vez temida, agora era vista como um símbolo de oportunidade para estender a mão e ajudar os necessitados, lembrando a todos que a verdadeira coragem reside em abrir o coração para o desconhecido. E assim, a lenda de Marcos e da aparição na estrada de terra continuou a ser contada de geração em geração, não como um conto de terror, mas como uma história de esperança e redenção. A cidade se tornou um lugar de acolhimento e compaixão, onde as pessoas se uniam em solidariedade e empatia, lembrando-se sempre do poder transformador do amor. A jornada de Marcos permaneceria como um lembrete constante de que, quando confrontamos o desconhecido com bondade e compaixão, podemos iluminar o caminho para um futuro melhor para todos.